Fundador da Boston Dynamics quer que os seus robôs pensem por si mesmos e sejam independentes. Segundo relatam pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon, sua IA chamada Co-Scientist é um sistema inteligente não orgânico e projetou, planejou e executou pela primeira vez um experimento químico sozinho. Robô humanoide da Figure, alimentado por inteligência artificial, aprendeu a preparar um café apenas observando um humano. Tecnologia Z Smart Glass promete revolucionar superfícies de vidros, as tornando inteligentes. Novo robô doméstico aprende rapidamente uma série de tarefas autônomas. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe o seu like porque isso nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Os pesquisadores de Stanford e do Google DeepMind apresentaram um robô de código aberto projetado para tarefas em lares humanos e o treinaram com relativa rapidez para refogar camarão, enxaguar panelas, guardá-las no armário da cozinha e limpar manchas de alimentos, mas eles têm ambições maiores. A plataforma chamada de Mobile Aloha está longe de ser uma máquina de aparência agradável. Há uma base com rodas achatada com uma bateria que dura 12 horas pesando sobre ela, suportando uma bagunça brutalmente feia de andames, um laptop, uma câmera superior e um par de braços robóticos com garras e câmeras de pulso em cada um de 14 graus de liberdade. Neste, entre aspas, desastre estético, uma configuração de treinamento removível pode então ser enxertada, o que dá ao operador humano a capacidade de empurrar o bot e operar os seus braços e garras manualmente para treiná-lo. O robô de 75 kg é totalmente de código aberto. A equipe do projeto fornece uma lista de peças e um guia sobre como construir você mesmo o projeto. Essa você pode ter acesso usando o link na descrição. Segundo eles, é uma construção de custo relativamente baixo considerando as suas capacidades, mas isso não quer dizer que seja barata. Você pode conseguir as peças por pouco mais de $30 mil, que para nossa realidade não é nada barato mesmo. Porém, se você puder gastar essa grana e construir o seu próprio robô, pode então o treinar aumentando as habilidades que o sistema Aloha já conhece de treinamentos anteriores. A equipe diz que executar uma tarefa 50 vezes aumenta a chance de o robô posteriormente a realizar de forma autônoma em até 90%. Mas a plataforma é capaz de muito mais, como demonstrada em vídeos divulgados. Nenhuma dessas filmagens é autônoma. O bot está sendo teleoperado por um humano. Mas dá para ter uma ideia dos tipos de coisas que podemos esperar que os robôs domésticos assumam em um futuro não muito distante. Esse pode ser apenas um projeto de pesquisa liderada por estudantes, mas faz parte de uma onda crescente de robôs móveis que demonstram uma capacidade acelerada de observar, aprender e repetir tarefas de forma autônoma em uma série de situações dinâmicas do mundo real. A Shift Robotics pretendia fazer as pessoas andarem mais rápido em 2022, com um projeto financiado em Kickstarter para rodas motorizadas chamadas de Moonwalkers. Agora, o spin-off da Carnegie Mellon está lançando uma variante específica para empresas que é chamado de Moonwalker X. A nova versão foi projetada especificamente para uso comercial interno em ambientes de distribuição, logística e armazenamento. A ideia é beneficiar os trabalhadores humanos que podem dar até 30 mil passos todos os dias. Na verdade, já se descobriu que o modelo atual permite que os operadores se desloquem 3 vezes mais rápido do que caminhando sozinhos, ao mesmo tempo que potencialmente duplica a produtividade. Embora o design da versão X tenha sido ajustado para modularidade e personalização, a ideia geral dos patins retrô permanece. Os novos sapatos robóticos são mais leves do que os Moonwalkers originais. Eles perderam meio quilo de peso cada um. Uma boa proporção dessa redução de peso se deve, sem dúvida, à redução do número de rodas de 10 para 6. A Shift Robotics relata que o design geral revisado acomodará tamanhos de calçados menores e as novas rodas são mais macias para melhorar a absorção de choques. Os Moonwalkers X também são considerados mais rápidos, embora os números reais ainda não tenham sido revelados. O sistema de controle alimentado por inteligência artificial foi completamente reformulado com base nos insights dos usuários dos Moonwalkers. No geral, recebeu maior segurança e manobrabilidade.
A empresa promete acelerações e frenagens mais responsivas, bem como detecção de marcha refinada para eliminar paradas abruptas. A Shift Robotics espera que o Moonwalker X esteja disponível antes de julho deste ano, e para isso reservou uma quantidade limitada para os primeiros usuários adquirirem. Porém, as informações sobre os preços não foram reveladas, o que deve ocorrer durante a CES 2024, onde a empresa estará presente. Como se o mundo aparentemente ainda não estivesse estranho o suficiente, cientistas do Instituto de Pesquisa Cetáceos Pelagos, na Grécia, avistaram 2 vezes um golfinho com apêndices semelhantes aos polegares nas nadadeiras, e eles estão intrigados quanto ao fato. Como relata a Live Science, foi a primeira vez que uma surpreendente morfologia nas nadadeiras é vista em 30 anos de pesquisas em mar aberto e também em estudos durante o monitoramento de todos os golfinhos encalhados ao longo da costa da Grécia. Também conhecido como o Golfo de Corinto, a região onde a criatura foi encontrada é lar de diferentes tipos de golfinhos, incluindo os golfinhos de riço e os golfinhos listrados. O raro espécime avistado pela equipe foi um golfinho listrado, e com cerca de 1.300 deles cruzando as águas do Golfo de Corinto, os animais estão isolados do resto da sua espécie no mar Mediterrâneo, isolamento este que pode explicar como surgiu esta aparente anomalia genética. De acordo com os cientistas, o polegar do golfinho fotografado não se parece em nada com uma doença e poderia, em vez disso, ser a expressão de alguns genes raros e irregulares que resultaram do cruzamento de espécies isoladas. Por mais surpreendente que seja esta criatura, especialistas que falaram com a WorldSidekick.com disseram que os golfinhos tecnicamente têm dedos, e este espécime em particular parece estar faltando alguns em vez de ter dedos extras. Os cientistas sabem há muito tempo que os cetáceos, ou o grupo de mamíferos marinhos que inclui golfinhos, baleias e botos, evoluíram para ter membros anteriores repletos de falanges extensoras, ou ossos dos dedos. De acordo com a estudante de doutorado suíça Bruna Farina, esses ossos são dispostos em, entre aspas, mãos semelhantes às humanas, que inclui polegares, mas normalmente esses dedos ficam escondidos pelas nadadeiras dos animais. Como disse ao site a especialista em anatomia de mamíferos Lisa Noelle Cooper, a expressão celular dos golfinhos faz com que esses ossos se transformem em nadadeiras, em vez de mãos como as dos humanos. Se desejar mais informações, consulte o link na descrição. Quando Mark Hiebert fundou a Boston Dynamics em 1992, ele nem tinha certeza de que seria uma empresa de robótica. Ele pensou que poderia se tornar uma empresa de modelagem e simulação. Agora, é claro, a Boston Dynamics é a autoridade em robôs com pernas, com o Biped Atlas e o Quadrúpede Spot. Mas à medida que a empresa se concentra mais na comercialização de sua tecnologia, Hiebert se tornou mais interessado em prosseguir a visão a longo prazo do que a robótica pode ser. Para esse fim, ele fundou o Boston Dynamics AI Institute. Financiado pela Hyundai, que adquiriu a Boston Dynamics em 2020, os primeiros projetos do instituto se concentrarão em tornar os robôs úteis fora do laboratório, os ensinando a compreender melhor o mundo ao seu redor. Durante a ACRA de 2023, Hiebert deu uma palestra que discutiu alguns dos seus objetivos específicos, com ênfase no desenvolvimento de capacidades práticas e úteis em robôs. Por exemplo, ele disse que espera ensinar os seus robôs a observar os humanos realizando tarefas, entender o que eles estão vendo e depois fazer isso sozinhos, ou saber quando não entendem algo e como fazer perguntas para preencher essas lacunas. Outro objetivo é ensinar os robôs a inspecionar equipamentos para descobrir se algo está funcionando e, se não estiver, para determinar o que há de errado com ele e fazer os reparos. Hiebert mostrou uma arte conceitual que incluía robôs trabalhando em ambientes domésticos, como cozinhas, salas de estar e lavanderias, bem como também em ambientes industriais. Em entrevistas posteriores, o homem forte da Boston Dynamics disse que a ideia é que passar da manipulação estática de robôs para dinâmica pode avançar o campo da mesma forma que passar de robôs estáticos para dinâmicos com pernas avançadas tem feito atualmente. Ele completou dizendo: "Minha esperança de longo prazo para o Instituto é que a maioria das ideias não venha de mim e consigamos contratar o tipo de pessoa que possa ter ideias que liderem o campo. Procuramos pessoas que sejam boas e daremos a eles os recursos de que precisam para evoluirmos a robótica aliada à inteligência artificial." Quando perguntado se está preocupado com a forma como a percepção pública dos robôs, e especialmente dos robôs que ele desenvolveu, às vezes é negativa,
Herbert respondeu: a mídia pode exagerar com histórias sobre o medo dos robôs. Acho que, em geral, as pessoas realmente amam os robôs, ou pelo menos, muitas pessoas poderiam amá-los mesmo que às vezes tenham medo deles. Mas acho que as pessoas só precisam conhecer os robôs, e, em algum momento, gostaria de abrir um centro de divulgação onde as pessoas pudessem interagir com os nossos robôs de maneira positiva. Estamos trabalhando ativamente nisso. Sobre os nossos robôs dançarem, eu acredito que há muitas oportunidades de expressão emocional por parte dos robôs, e há muito a ser feito que ainda não foi. No momento, criar essas performances exige muito trabalho e os robôs não estão percebendo nada, eles estão apenas reproduzindo os comportamentos que programamos. Eles deveriam estar ouvindo a música, eles deveriam ver com quem estão dançando e coordenar com eles. E devo dizer que sempre que penso nisso, me pergunto se estou ficando mole, porque os robôs não têm de ser emocionais, nem do lado doador, nem do lado receptor. Mark Herbert foi professor da Carnegie Mellon e do MIT antes de fundar a Boston Dynamics em 1992. Ele agora está num projeto que, segundo ele, é maior, liderando o Boston Dynamics AI Institute. E segundo as informações da Wired, cujo link está na descrição, ele quer que os seus robôs pensem por si mesmos e sejam independentes. Zeiss, a titã alemã da óptica, está indo para a CES 2024 para mostrar a sua tecnologia multifuncional Smart Glass, que pode fazer flutuar conteúdo holográfico e de realidade aumentada em uma superfície transparente para, por exemplo, displays em carros, elementos de controle 3D em casas inteligentes e até mesmo uma câmera de vídeo transparente no meio de um painel de vidro. A tecnologia é construída em torno de uma fina película de polímero que pode transformar qualquer superfície de vidro em uma tela sob demanda para comunicações. A empresa afirma que a película oferece mais de 92% de transparência, apresenta ótica de ultra alta precisão e combina funcionalidade de projeção, detecção, iluminação e filtragem. A tecnologia é vista com bons olhos para a realidade aumentada em automóveis. Isso pode significar que, além de colocar informações importantes do painel de navegação no campo de visão do motorista, o Smart Glass pode estender a exibição de conteúdo, incluindo vídeos, às janelas laterais e traseiras. Com isso, poderia hospedar comunicações Car2X ou escurecer o vidro da janela, ou ainda tornar texto e imagens projetados visíveis apenas de dentro ou de fora, se for a opção. A Zeiss também aponta para novos níveis de liberdade de design, sendo abertos para iluminação de freio holográfica. Provavelmente, a aplicação mais interessante é chamada de Holocan, que emprega elementos de acoplamento, desacoplamento e guia de luz para desviar a luz incidente para um sensor oculto. Isso efetivamente eliminaria a necessidade de furos ou entalhes para acomodar a câmera e o sensor, como vemos em smartphones, e poderia até significar que as câmeras de vídeo seriam posicionadas no meio de uma tela com apenas um efeito mínimo no brilho de reprodução da imagem. Outras possibilidades incluem interruptores flutuantes, onde gestos ou comandos de voz ativam elementos de controle holográfico em uma superfície plana em um veículo ou casa inteligente. Os vidros das janelas poderiam servir como iluminação ambiente ajustável e também a camada micro-óptica nas superfícies de vidro poderia captar a luz solar e canalizá-la para uma célula oculta para produzir energia. O robô humanoide criado pela empresa de robótica Figure AI adquiriu recentemente a habilidade que, para nós humanos, é simples, mas um grande passo para os robôs: a habilidade de fazer café. Essa conquista foi possível por meio de um período de treinamento de 10 horas utilizando um sistema de inteligência artificial ponta a ponta. A empresa afirma que o seu robô humanoide fez é impressionante. Ele adquiriu uma compreensão do processo de fabricação de fazer um café simplesmente observando humanos realizando a tarefa. A startup sediada na Califórnia acredita que, com o advento do primeiro humanoide na força de trabalho, surge um novo potencial para aumentar a produtividade, enfrentar a grave escassez de mão de obra braçal em países desenvolvidos e diminuir a necessidade da presença humana em ocupações perigosas. O site da empresa afirma o seguinte: à medida que atingirmos os limites superiores da nossa capacidade de produção, os humanoides irão se juntar à força de trabalho com a capacidade de pensar, aprender e interagir com o seu ambiente de forma segura ao nosso lado. Fundada em 2022 por Brett Adcock, fundador da Arch Aviation, a startup tem uma competição formidável neste espaço,
espaço, à medida que Tesla, Kepler, Unitree, Boston Dynamics e outras empresas de robótica atualizam continuamente os seus robôs humanoides de uso geral. A Figure AI revelou pela primeira vez a sua criação humanoide no mundo real em março de 2023, cujo desenvolvimento ocorreu em apenas 12 meses. Este robô inovador, chamado de o primeiro robô humanoide autônomo comercialmente viável no mundo, integra a agilidade da forma humana com a inteligência artificial avançada, o que vai lhe permitir executar uma ampla gama de tarefas em vários setores, incluindo manufatura, logística, armazenamento e varejo. Embora a empresa tenha sido discreta sobre detalhes específicos relativos à sua criação inaugural, o seu site revela que o Figure 01 tem uma estatura de 1,70 m e uma capacidade de carga útil de até 20 kg. Pesando 60 kg, este robô humanoide exibe autonomia de 5 horas e atinge velocidades de 1,2 metros por segundo, tudo isso alimentado por sistema elétrico. O Figure 01 emprega caminhada controlada, direcionando o robô sobre o torque a ser aplicado nas juntas, em vez de especificar a sua localização ou velocidade. Esta abordagem melhora a navegação no mundo real, especialmente nas interações humanas e nas operações comerciais. O robô recebe comandos de movimento de alto nível, concentrando-se em tarefas como equilíbrio, posicionamento dos pés e movimento das mãos, lhe permitindo caminhar sem ser afetado por perturbações externas ou variações na altura do solo. No vídeo, o robô responde a um pedido verbal de um humano para fazer um café em uma máquina. Ele reconhece o comando e sai para fazer a bebida. Segundo o site da startup, existem mais de 10 milhões de empregos inseguros ou indesejáveis só nos Estados Unidos, e o envelhecimento da população apenas tornará cada vez mais difícil para as empresas aumentarem a sua força de trabalho e o crescimento contínuo. E o que a humanidade precisa é de mais produtividade, e isso significa mais automação. E os planos são para lançar o seu robô ainda este ano e ajudar a promover a missão de automatizar diversas tarefas para aumentar a produtividade. A Figure AI acredita que os robôs humanoides habilitados para a inteligência artificial podem enfrentar o complexo ambiente humano com capacidades semelhantes às humanas e fornecer infinitos tipos de suporte em uma variedade de circunstâncias. Um sistema inteligente não orgânico projetou, planejou e executou pela primeira vez um experimento químico, ao menos segundo o que relatam pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon. No artigo publicado na Nature, a equipe escreveu o seguinte: prevemos que os sistemas de agentes inteligentes para a experimentação científica autônoma trarão descobertas tremendas, terapias imprevistas e novos materiais. Embora não possamos prever quais serão essas descobertas, esperamos ver uma nova forma de conduzir investigação proporcionada pela parceria sinérgica entre humanos e máquinas. O sistema, denominado Conscientist, foi projetado pelo professor assistente de Química e Engenharia Química Gabe Gomes e pelos estudantes de doutorado em Engenharia Química Dalil Boyko e Robert McKnight. Eles usaram grandes modelos de linguagem, incluindo o GPT-4 da OpenAI e Claude da Anthropic, para executar toda a gama do processo experimental com um prompt de linguagem simples e claro. Por exemplo, um cientista poderia pedir para o Conscientist para encontrar um composto com determinadas propriedades. O sistema então vasculha a internet, dados de documentação e outras fontes disponíveis, depois sintetiza as informações e seleciona um curso de experimentação que utiliza interfaces de programação de aplicativos robóticos. O plano experimental é então enviado e concluído por instrumentos robóticos automatizados. Um ser humano trabalhando com o sistema pode projetar e executar um experimento com muito mais rapidez, precisão e eficiência do que um ser humano sozinho. Segundo afirmam, além das tarefas de síntese química demonstradas pelo seu sistema, Gomes e sua equipe sintetizaram com sucesso uma espécie de parceiro de laboratório hipereficiente. Especificamente no artigo na Nature, o grupo de pesquisa demonstrou que o Conscientist pode planejar a síntese química de compostos conhecidos, pesquisar e navegar na documentação de hardware, usar documentação para executar comandos de alto nível em um laboratório automatizado chamado de Cloud Lab, complementar tarefas científicas que requerem um número múltiplo de módulos de hardware e diversas fontes de dados, além de resolver problemas de otimização e analisar dados previamente coletados. Este trabalho mostra como duas ferramentas emergentes na química, a inteligência artificial e a robótica, podem ser integradas numa ferramenta ainda mais poderosa, afirma Kate Covert, diretora do programa Centros de Inovação Química da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que apoiou este trabalho. As preocupações de segurança em torno dos grandes modelos de linguagem, especialmente em relação à experimentação
experimentação científica para Gomes são fundamentais. Nas informações de apoio do artigo, a equipe de Gomes investigou a possibilidade da inteligência artificial poder ser coagida a fabricar produtos químicos perigosos ou substâncias controladas. Ele disse: acredito que as coisas positivas que a ciência baseada na inteligência artificial pode fazer superam em muito as negativas, mas nós temos a responsabilidade de reconhecer o que pode correr mal e fornecer soluções e medidas de segurança para amenizar qualquer risco. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!